Olá, galeres! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Ela é Tão Galera. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Chata, pá! Gente, hoje aconteceu uma coisa muito curiosa, que nunca tinha acontecido antes. Eu gravei um episódio antes desse, e nesse episódio que eu gravei, eu achei que o meu raciocínio ia para um lugar. E ele não foi. Ai, não sei quando esse episódio vai ao ar. Ai, é muito chique. Pra mim é muito de quem já venceu na vida, que o podcast a pessoa já venceu na vida, quando ela pode falar isso. Que ela tem tanto podcast já gravado, ela tem tanto conteúdo já gravado, que ela não sabe quando vai ao ar. Acho chique. Enfim, eu tava gravando e eu achei que ele ia por um caminho e ele foi pra outro caminho. Tava ouvindo o comecinho dele, porque quando eu terminei de gravar o anterior, eu não lembrava onde eu tinha começado. Eu não consegui fechar o raciocínio no mesmo lugar, porque eu me perdi e fui pra outro lugar. Só fui. Só foi. Depois que eu terminei, eu pensei, poxa, mas aquele tema lá era legal. Eu acho que era bacana de falar. Então eu vou voltar no gancho do começo do episódio 8, pra dar continuidade aqui, partir dele e pegar agora um outro caminho que ele também abriu de possibilidade. No começo desse episódio 8, eu falei sobre como as nossas fantasias sobre situações, coisas, pessoas, nunca vão ser exatamente como a gente pensou. E sempre ou vão ser melhores, ou vão ser piores, ou vão ser até parecidas, mas nunca vão ser iguais. E é muito importante a gente saber disso, ter consciência disso, porque, gente, a gente gasta muito tempo fantasiando as coisas pra depois, eu ia falar tomar cu, mas eu não vou falar porque eu sou fina, pra depois se frustrar. Assim, que gosto mais amargo do que frustração, gente? Nossa, eu odeio. Acho que ninguém gosta, né? É uma das coisas que eu mais odeio, é sentir frustração. Olha, Me dói. eu fico muito mexida quando eu fico frustrada. Porque ao mesmo tempo que eu odeio ficar frustrada, eu fantasio muito. Tem sido aí um tema da minha terapia, tá? O fato de eu fantasiar situações. Gente, pro bem e pro mal. A maioria das situações, dos casos, eu fantasio pro mal. Eu sempre espero o pior e aí acaba acontecendo que não é tão ruim. É um mecanismo de defesa até que interessante, né? Se você for pensar. Porque se você imagina e se prepara pro pior, qualquer coisa não tão ruim que acontecer já vai ser boa. Você vai falar, pá, eu pensei um negócio aqui horrível. Isso aqui não foi tão horrível, então até que tá no lucro, né? Então é uma defesa interessante. Por outro lado, E é uma energia gasta, né, gente? socorro, amigas. É muita energia que a gente gasta. Pensando em coisa ruim, pensando em tragédia, mentalizando e projetando coisa que não aconteceu e não vai acontecer. Acho que esse é o pior. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo ontem e que tá bem recente, assim, acho que por isso que eu já quis falar sobre isso. Ontem era domingo, tá? Hoje eu tô gravando, é uma segunda-feira. E eu precisava ficar um pouco sozinha, né? Eu tava sentindo já há um tempo, há uns dias, por várias coisas que aconteceram aí, que eu precisava de um tempo, assim, que eu precisava ficar quieta um pouco, eu precisava ficar sozinha. Eu tenho bastante essa característica, assim. Eu demorei pra admitir, me entender com essa característica minha, né? E valorizar e tal. Mas agora já tá ficando cada vez mais claro pra mim essa necessidade que eu tenho de ficar. Ai, gente, apareceu uma joaninha na tela do meu apartamento, na janela do lado de fora. Ai, não dá pra dar pausa nisso, gente. Isa, pode deixar. Uma joaninha, gente, eu moro no 18º andar. E eu estou gravando e aparece uma joaninha na minha janela. Olha, podem falar o que vocês quiserem. Mas eu acho que isso é um sinal de sorte. Se isso for só uma invenção na minha cabeça, não importa. Porque me faz bem acreditar que é um sinal de sorte. Me deixa feliz. Eu me sinto acolhida, me sinto protegida pelo universo, me sinto vista, né? Me sinto dotada pelo universo quando um sinalzinho desse tão pequenininho, tão bonitinho acontece. Então, se me faz bem, qual o problema de acreditar? Não é mesmo? Como ela voou até aqui em cima, não sei por que ela subiu tanto. Não sei, gostaria de entender também. Gostaria de poder conversar com ela e perguntar. Joaninha, o que você tinha na cabeça, minha querida, quando você subiu até o 18º andar? Mas, infelizmente, ela não vai me responder. Então, fica aqui só aberto pra minha imaginação, que é bem fértil. Né, a minha imaginação, ela vai que vai. E isso se aplica. Ó, como eu vou fazer bem esse gancho, hein? Vamos comigo, presta atenção. E isso se aplica também às fantasias boas e ruins que eu estava comentando antes de a Joaninha aparecer, hein? Ah, por favor, olha o gancho dela. Ela é uma comunicadora nata, né, gente? Então, a fantasia pro bem e pro mal, ela vai longe. E aí, eu tava contando a história de ontem, né, da situação de ontem. Então, precisava ficar sozinha. Teve uma festa agostina, né, que era pra ter acontecido em junho, e não aconteceu, mas aconteceu em agosto, lá no terreiro. Uma festa agostina lá no centro que eu vou. E eu não tava com vontade de ficar. Eu senti no meu coração. Sabe quando você fica assim, tipo, eu
deveria querer, mas eu não quero, sabe? Eu sabia que ia ser divertido, obviamente. As pessoas são muito legais, é muito divertido. Sempre é muito divertido quando a gente faz esses rolezinhos e tal. Só que alguma coisa estava me pedindo. Pelo amor da deusa, não vá, fique na sua. Você precisa de um momento sozinha. E eu, com muita dificuldade, muita mesa, assim, muita energia psíquica e emocional gasta, eu consegui não ir da festa. Consegui falar não. Mesmo sabendo que ia frustrar e decepcionar algumas pessoas, mas ou são elas ou sou eu. E a única pessoa que pode não me frustrar, que pode tomar essa decisão, sou eu mesmo. Então, resolvi tomar essa decisão por mim, consegui com muita custa, muita dor no coração, falar não, beleza. E aí, vim pra casa, a Cissa ficou na festa, ela quis ficar e eu quis voltar, beleza. Vim pra casa, acordei aqui domingo, fantasiando. Um domingo incrível. Aquele domingo de filme, sabe? Aquela coisa de série, assim, aquela coisa que... Ela acordou no seu dia de princesa e ela fez várias coisas por si só. E eu já me imaginei o quê? Levantando cedo, tomando um café da manhã bem gostoso, indo num parque, tomando um sol na cara, bem linda, leve, solta, bronzeada, saudável, com aquele, né? Tomar um solzinho da saúde na cara. Um domingo onde eu iria, escrever lindas páginas de textos incríveis, gravar podcast, ler livros. Então, fantasiei aquele domingo realmente de filme mesmo, sabe? Uma coisa bem assim. Nossa, até com trilha sonora. Eu tinha até trilha sonora meu domingo. Já consegui ultrapassar essa barreira, né, de falar não, eu vou arrasar. Agora eu tenho um domingo só pra mim, farei muitas coisas com esse domingo, ele vai render uma beleza. Gente, não aconteceu nada daquilo que eu pensei. Oh, meu Deus. Foi triste, mas foi bom. Por quê? Primeiro, obviamente não coloquei despertador, porque afinal era um domingo para descansar, para ficar comigo mesmo. Então, não coloquei despertador. Então, eu já acordei mais tarde. Aí, fica embaçando. Aí, faz café da manhã, tranquila, porque também eu gosto de acordar devagar. Isso é uma coisa que acho que define muito do meu caráter. Eu gosto de acordar com calma. Então, eu acordei melhor. Naquela preguiça, fui fazer meu café tranquila, esquentei um pãozinho, brinquei com o gato, fiz carinho no gato, me joguei no sofá, coloquei uma série, fiquei mexendo no celular. Nisso, gente, pisquei, era, sei lá, 3 horas da tarde. E aí, bom, já fudeu grande parte dos meus planos, né? Porque se o plano era sair de dia, aproveitar bastante o dia, ir num parque, almoçar fora, já fudeu. Aí, reagi. Lavei uma louça que tava acumulada ali, arrumei um pouquinho a casa, tomei um banho. Todo esse processo, eu fui sair de casa, era, sei lá, 4 horas da tarde. Domingão de sol, pensei, beleza, ainda dá tempo, né, de curtir um final do dia, assim, pelo menos um pôr do sol e tal. E fui indo pro metrô pra ir pra Paulista. Falei, vou pra Paulista dar uma volta, né, vou andar um pouco de dia de Paulista aberta. E realmente, é dia de Paulista aberta? É. Só que você precisa chegar no horário que a Paulista tá aberta. Pra você aproveitar a Paulista aberta pra pedestres, é importante chegar no horário que ela esteja aberta, né? É isso que eu preciso me lembrar. E eu não cheguei. Primeiro, quando eu tava chegando no metrô, eu pensei, caralho, eu podia ir num parque, né? Um domingo bonito desse, ficar um pouco na natureza, tô precisando dar uma respirada, dar uma acalmada. Podia ir pra um parque. Mas aí já era 4h30 da tarde, eu falei assim, Pô, mas aí até eu comer... Aí desse ponto eu já tava com fome também. Até eu comer, em algum lugar pra comer, depois ir pro parque, já vai estar escuro. Uma parte do meu plano ali já foi por água abaixo, que era o plano de escrever no parque, em meio à natureza, pegar um caderninho e escrever tal qual, Uma poetisa camponesa. né, que foi assim que eu tinha me imaginado. Não aconteceu, eu falei, Bom, o parque já não deu, porque vai ficar escuro, quem vai conseguir escrever no escuro? Não vai dar. vou pra Paulista, dar uma voltinha, vou no Sesc Paulista ver se tá rolando alguma exposição, alguma coisa, beleza. Cheguei na Paulista, carros já estavam passando. Então, aquela ideia de caminhar da Avenida Paulista já miou também, porque já estava aberta para carros. Então, só sobrou a calçada pra mim. Ok, fui até o Sesc Paulista, Avenida Paulista, que sempre tem coisa legal rolando lá, né? Estava morrendo de fome, pois não tinha almoçado, tinha apenas tomado café da manhã, acho que era umas 10 da manhã, 10, 11. Fui na comedoria do Sesc, pois preço bom, né? E coisas gostosas. Ah, boa, assim não gasto tanto, né? Tô na rua e tal. Gente, aquilo tava lotado. E eu me senti tão burra. Porque eu pensei assim, Mariana, domingo à tarde, Sesc Avenida Paulista. a Paulista acabou de abrir pra carros. Só eu achei que ia ser uma boa ideia ir na lanchonete do Sesc, que tá vazia, né? Uma lanchonete que é aberta ao público, no final de domingo, pra um paulistano que não tem uma praia, que tem pouco parque, assim, pouco lugar pra ir, e é muita gente também nessa cidade, né? Onde é que tá uma grande parte desse contingente? Paulista. E onde é que tá na Paulista a grande parte desse contingente?
No Sesc. O Sesc tem uma programação bem bacana. Tem lazer, tem ginástica, tem diversão pras crianças, tem comida barata. E eu achei que era só a espertona aqui que teve essa ideia genial de ir comer no Sesc. Porque pensei o quê? Bom, vou lá no Sesc, não sou uma camponesa, mas eu posso ir lá no Sesc, é alto, né? O prédio do Sesc, a Avenida Paulista, é bem alto. E a lanchonete deles fica no 16º andar, se não me engano. Tem até o mirante lá, pra quem nunca foi, recomendo, que é um lugar bem bonito, assim, pra essa vista linda de prédios de São Paulo. Pensei, bom, então eu vou lá comer, já fico lá, leio um pouco, escrevo. Lindas e lindos e lindes. Não. Apenas não, que estava um caos. Fila pra ir no caixa, pegar os salgados. Não tinha mais comidinha, obviamente, que era o 5 da tarde, era a hora que o pessoal tá tomando um café da tarde, então tinha só salgado pra comer. E eu morrendo de fome. Mesa pra pegar, gente, eu pega pra capar. Não conseguia, e eu tava sozinha. Eu tava naquele momento... Deite comigo mesma. E não tinha quem pedir pra poder pegar uma mesa pra mim. Eu tinha que ir lá pegar minha comida e eu mesma agarrar minha mesa pra sentar, ou ficar andando igual uma pata, com a bandeja na mão, esperando alguém se compadecer da minha situação e levantar pra que eu pudesse sentar. Passando uma vergonha nesse meio de caminho, porque eu morro de vergonha. Eu falei, bom, vou ficar igual uma idiota aqui, no meio do salão aqui, com a minha bandeja, e o pessoal olhando pra mim falando, Coitada, né? Tadinha, né? Não tem onde sentar, tá com a bandejinha dela, sozinha no domingo à tarde. então, já imaginei aquele meme, né, bem resolvido ou solitária. Consegui agarrar uma mesa ali, quase que eu perdi, Pra uma outra sapatona. mas sentei antes dela. E na hora que minha senha chamou, eu pedi pro casal que tava do lado, né, segurar minha mesa, deixei os livros tudo em cima lá, pra falar, Essa mesa aqui tem dona, viu, queridas? Não venham achando, não. eu deixei minhas coisas lá. Beleza, comi lá o salgado, fiquei super estufada, porque era no final 2 salgados e uma coca. Pra quem não almoçou e tava de barriga vazia, isso não foi bacana, né? Foi uma bomba. Tava calor, porque tava um sol do cacete, né? Direto na janela ali da comedoria do Sesc. Lotado, barulho, eu não conseguia me concentrar. Eu não conseguia me concentrar na minha leitura e também não conseguia me concentrar pra escrever. E aí eu falei, bom, aquela imagem, a camponesa poetisa não aconteceu e a escritora exótica do Sesc também não aconteceu, né? Porque ali não tinha a menor condição de se concentrar e ficar calma pra poder escrever. E aí, além de tudo, gente, tinha uma plaquinha em cima da mesa dizendo, Este é um lugar muito disputado. Pedimos que seja, breve na sua refeição para reuniões e bate-papos mais compridos. uma coisa assim, não lembro o texto exato, né? Procure os outros espaços do Sesc. Aí eu me senti já pressionada, né? Porque eu tenho isso, assim, a pessoa manda em mim, dá uma regra, dá uma ordem, gente, eu tenho que seguir. Eu sou muito neurótica. Eu tenho muito essa questão de não poder quebrar regras. Mas a criança que cresceu certinha, né? Vocês sabem como é que é? Vocês são essa criança ou vocês são a criança encapetada? Eu sou do time criança certinha. A criança que não dava trabalho, a criança muito educadinha. Muito bonitinha, sabe? Aquela criança. Era eu. Então eu cresci muito assim, não desrespeitando nenhuma regra. Não questionando. Eu questionava, assim, mas eu cresci muito boazinha, muito galera. E aí, assim, não tinha ninguém falando nada comigo, me dando bronca, mas aquela plaquinha era como se fosse. Pra mim já era alguém me dando bronca e alguém me observando, por mais que ninguém tava nem percebendo que eu tava lá. Afinal, eu era só uma jovem camponesa solitária lendo um livro. Mas já fiquei pressionada achando que tinha alguém me assistindo e pensando, Essa vagabunda não vai sair daí, não? Ela tá aqui sozinha, ela vai ficar aqui até que horas? já imaginei que tinha alguém me olhando pensando, olha o complexo, gente. Que horror, né? Nossa, horrível. E aí eu fiquei pressionada, já comi, levantei e já fui embora. Falei, não, vou liberar a mesa pra alguém, né? Tem que ser breve. Liberei a mesa, fui dar uma voltinha pelo Sesc, ver se eu achava algum outro espaço, assim, que inspirasse, né? Uma criatividade, uma paz, uma calma. Mas um Sesc domingo à tarde não tem muita paz, né? Não tem muita calma. Tinha a biblioteca, que tinha um lugarzinho gostoso ali, mas aí eu já não tava mais afim. Ah, já não quero mais ficar aqui. Eu tô de saco cheio, já quero ir embora. Aí dei uma visitadinha em todos os andares, fui descendo de escada. Aí passei no Itaú Cultural, que é do lado, pra ver, né? Vi uma exposição lá, uma ocupação bem legal, do Naná Vasconcelos. Mas, basicamente, nada do que eu tinha projetado pro meu domingo aconteceu. É tudo diferente, absolutamente tudo diferente. Por culpa do domingo? Não, por minha mesmo. Porque eu não me programei pra fazer o que eu desejava. Eu não sei se vocês já ouviram o episódio 8, mas no episódio 8 eu falo sobre isso, sobre a gente fazer as coisas por nós, né? Que é o que a Preta Velha falou na consulta que eu dei pra uma senhora nesse sábado. Que a gente tem que fazer por nós. E aí depois as coisas até podem ajudar, né? O universo, Deus, quem que for. Mas a gente tem que fazer. E eu fiz por mim, pra esse domingo ser como eu fantasiei, não fiz. Chegou, já tava de noite, né? Essa hora já tava escuro. Já fiquei de saco cheio, já não tinha mais nada pra fazer lá na Paulista. Falei, não quero ficar aqui também, essa merda. Peguei, voltei pra casa de metrô, fiz lista de compras, peguei o carro, fui no mercado fazer compras porque precisava, né? Ter comida pra semana. Voltei pra casa, já tava o quê? Cansada. E zero a fim de nada, de fazer mais nada. Não queria mais escrever, não queria mais ler, não queria mais gravar podcast, não queria mais nada.
E não fiz. E aí, eu fiquei um pouco assim, frustrada, né? Como eu falei lá no começo, eu odeio a sensação. Mas fiquei bodeada de mim mesma. Bodeada do meu dia. Falei, caralho, sabe? Nada do que eu tinha planejado pra esse domingo espetacular. Porque é isso, na minha cabeça. Já ia ser um domingo espetacular. Um domingo assim, fora de ser. Que eu ia virar pras pessoas e falar, Gente, eu tive um domingo tão gostoso. sabe aquela expectativa? Eu achava que a Cícera ia chegar em casa à noite, eu ia falar pra ela, Nossa, amor, meu domingo foi tão gostoso. Eu me curti tanto. só que não, gente, nada disso aconteceu. E aí eu fiquei chateada. E não com ninguém, nem com o universo, nem porra nenhuma, comigo mesma. Mas aí que vem a lição. Porque uma vez que a gente fantasia e não acontece, porque como eu já falei, mesmo que eu tivesse planejado, mesmo que eu tivesse feito por merecer esse domingo que eu queria ter tido, ele não ia ser exatamente como eu tinha fantasiado. Porque a realidade não é como a gente fantasia. E eu falo muito disso com a Bárbara na terapia. Porque tanto para situações boas quanto ruins, não vai acontecer como a gente fantasia. E aí meu questionamento é, vale a pena ficar fantasiando? Vale a pena gastar essa energia psíquica e emocional com uma coisa que não vai ser como a gente imaginou? É lógico, gente, que não vamos ser radicais. Eu não vou dizer também para vocês, Ai, parem de imaginar, de fantasiar. porque, como tudo na vida, tem seu lado positivo. Esse poder de imaginar, essa possibilidade de imaginar coisas, é uma coisa boa. Exercita nosso cérebro, exercita nossa criatividade, né? Então tem o seu lado bom, porque também faz a gente imaginar cenários diferentes, né? Pra aguçar nossos sentidos, nossa criatividade, pra falar, bom, algo além do que é material e dado e fato, pode ser imaginado. E a partir do momento que pode ser imaginado, pode ser criado também. Então, imaginar coisas, fantasiar situações e tal, é uma coisa boa. Mas com limite. Como tudo, né, na vida. Tudo é uma questão de equilíbrio. Porque se você ficar só gastando energia, imaginando, primeiro que você não vive, né? Você fica só vivendo dentro da sua cabeça. E segundo que a frustração é muito constante. Tem mais uma coisa que a Bárbara trabalha bastante comigo em terapia. A questão do controle. Porque eu pergunto isso pra ela, assim, eu fico me questionando também, tipo, Tá, beleza, entendo. por que que não é bom fantasiar como vai ser, como não vai ser. Porque quando a gente fantasia e a gente acredita muito naquela fantasia, como se ela fosse verdade, a gente também limita as possibilidades da vida se apresentar como ela é, né? Porque se a gente fica só esperando que aconteça tal qual a nossa fantasia, não tem muito espaço pra surpresas, né? Sejam elas boas ou ruins. Às vezes, quando eu fico frustrada, eu me jogo muito no sentimento, sabe? Eu vivo aquilo com muita intensidade. Essa é uma questão minha, amiga. Eu tô tentando melhorar. Que com a mesma intensidade que eu vivo a alegria, eu vivo a tristeza, a angústia, a ansiedade, tudo. Então, viver essa frustração com muita intensidade me paralisa um pouco. Porque eu já fico frustrada e já tenho essa tendência. A fazer, então eu não quero mais. Então que se foda. Então agora eu tô triste. Então nada acontece como eu quero. É isso, gente. Não é fácil pra me admitir. Eu sou assim, mas eu sou. A Cissa sofre um pouco comigo por causa disso, porque eu sou intensa. Eu gosto de falar intensa, né? E eu fico um pouco paralisada porque eu sofro muito. E aí, se você não regula essa parte da fantasia, da expectativa com as possibilidades de surpresa que estão por vir, é muito sofrido, né? Tem que ter uma dose de fantasia, mas tem que ter uma dose de let it go também, sabe? Por falta de uma expressão melhor, não consegui pensar em nada melhor. Mas essa dose de let it go é nesse sentido, tipo, Ai, gente, sei lá. seria legal se acontecesse dessa forma. Mas se não acontecer, eu também estou aberta para o que vier. Não é legal? Não é bonito isso? É muito lindo, né? Mas é a prática, né? Como é que fica? Não achem que eu vou ter uma resposta, porque eu não vou. Isso é uma coisa que ainda tô treinando, ainda tô aprendendo. Talvez daqui uns anos eu possa vir contar pra vocês como é que foi. Mas por enquanto eu tô só no aprendizado mesmo, tô só na expectativa, porque ainda acontece, assim. Mas o meu exercício tem sido aceitar, sem ficar neurando, aceitar o que acontece. Então, exemplo desse domingo. Ele não foi o que eu desejava, o que eu fantasiei. É exatamente como eu queria. Mas foi só ruim? Não também, sabe? Eu tive a oportunidade de ver essa exposição que eu não teria visto se eu não tivesse ido lá pra Paulista. Uma exposição super legal, sobre um músico, percussionista, uma pessoa que eu não conhecia, não sabia da história. Eu vi bastante gente, eu me inspirei, eu pensei sobre mim mesma. Eu me percebi nessa experiência, eu percebi a minha frustração, tive que lidar com ela. Então foi uma experiência valiosa também nesse sentido. Porque eu voltei pra casa um pouco, né, sacuda, assim, né? Voltei sacuda. Tipo, já com vontade de, nossa, praguejar muito. Uma vontade de, quando a Cissa chegasse em casa, falar pra ela... Nossa, amor, meu domingo foi um lixo. Mas, pra não ser essa pessoa, eu comecei a conversar comigo mesma e pensar, Poxa, mas calma aí. Será que precisa dessa negatividade toda? será que tinha que realmente ser daquele jeito que você tinha imaginado? Qual o problema que não foi também? Qual é o grande prejuízo, entendeu? Por que não se conformar, relaxar, deixar rolar e pensar, é isso.
é o que é. O domingo foi o que foi. E agora não tem nada que eu possa fazer por isso. Porque ficar sofrendo também pelo que já foi é bizarro, né? Porque você já não pode mudar, já aconteceu. E isso já era quase segunda-feira e o domingo passou. Então, o que dá pra tirar daquilo que aconteceu diferente do que você fantasiou? É isso que eu venho trabalhando bastante com a Bárbara. Isso é uma questão muito de controle, né? De pessoas controladoras ou de situações de controle. Ou da tentativa de se ter controle sobre o que vai acontecer. Acho que isso também se conecta um pouco com a ansiedade, né? Porque é essa necessidade de saber como vai ser o final pra eu já me preparar pro cenário. Só que isso pode ser muito prejudicial, por exemplo, nas relações, né? Eu falo disso com a Bárbara também, eu vejo na questão com a Cissa. Eu vou falar, né, dessa relação porque acho que é a mais presente, assim, né, no meu dia a dia, mas eu poderia, enfim, falar de outras situações também com familiares, por exemplo. Tem coisas que, por exemplo, eu sei que tem alguma coisa me incomodando que eu gostaria de falar pra Cissa. Ou eu preciso falar pra ela, pra gente ter uma conversa, ou enfim, pra gente poder alinhar algumas coisas, algumas expectativas, ou alguma situação, enfim. Só que, às vezes, eu deixo de falar, ou eu evito, ou eu seguro, porque eu já acho que eu sei como ela vai reagir à minha fala. Isso é muito bizarro, porque a Bárbara sempre treina muito isso comigo, tipo... Como você sabe? Você não sabe como que ela vai reagir. E aí eu falo pra ela... Mas eu sei, mas eu imagino, porque... Dado, né, as últimas conversas, eu tô com a Cissa há quase 5 anos. Então, é claro que alguma coisa da forma como ela vai reagir a certos assuntos, enfim, eu sei mais ou menos. Mas eu não tenho como prever como ela vai responder, o que ela vai pensar, como o assunto vai chegar pra ela, em qual sentimento ela tá sentindo naquele momento. Não tem como. Então não adianta eu deixar de falar tentando prever como ela vai reagir, o que ela vai responder, porque eu faço muito isso, tá, gente? Eu não sei se sou só eu. Não, só eu com certeza não, porque como eu já falei... Muita gente no mundo pra ser só eu, né? Me achando aqui a exclusivona, a originalzona. Eu sei que muita gente também faz isso, mas às vezes mesmo a reação dela, eu não dou espaço pra ela de fato reagir. Eu não dou a possibilidade dela ouvir, sentir, reagir e me trazer o lado dela da situação pra que assim eu possa trocar. E aí fica só num lugar de imaginação interno meu, eu me consumindo com aquela imaginação, gastando energia, tentando adivinhar como vai ser a conversa, como vai ser a reação dela, não levo isso pra frente. Ela não sabe o que eu estou pensando. Ela não sabe que eu queria falar algo que eu não falei. Ela não tem a chance de dar o parecer dela e fazer a contribuição dela naquele assunto. E às vezes eu vou guardando isso e vou transformando numa coisa que não precisava. Ou ficando com medo de tocar num certo assunto. Gente, só que isso vai se acumulando. Isso vai se acumulando no sentimento e na relação que você tem com cada pessoa. Se você não dá a chance dela te mostrar o que ela de fato... Tem gente que você vai fazer isso e a pessoa vai reagir bem parecido com o que você imaginou. Às vezes você pensa, Bom, essa pessoa é uma escrota, e na hora que eu falar isso, essa pessoa vai ser uma escrota. ainda assim tem margem de erro, porque a pessoa pode ser muito mais escrota do que você imaginava. E aí, só serve pra quê? Pra você confirmar o que você pensava e poder tomar uma decisão sobre essa pessoa. Pensar, Eu quero essa pessoa na minha vida? sendo que assim, eu já imaginava uma reação ruim e foi 10 vezes pior. Não quero, sabe? Você precisa. Ao mesmo tempo, você pode pensar que a reação vai ser ruim e a reação ser boa. E aí você fala, poxa, me enganei. Achei que a pessoa ia fazer X, ela fez Y. Olha que interessante. Olha o ganho que você pode ter, né? E eu já tive provas disso na relação com a Cissa muitas vezes. Que eu achava que... Na minha cabeça eu criei toda uma fantasia de uma expectativa de que ela ia reagir assim, assim, assado. E quando eu tomei coragem e falei, a gente conversou, é claro que a gente tem que ter muito cuidado, né? Nas coisas que a gente fala, o jeito que a gente fala. Ainda mais quando são pessoas que você quer por perto, você considera e tal. Mas permitir que a pessoa também participe daquele diálogo e não fique só você dialogando sozinha na sua cabeça. E como eu tava falando antes, né, de dar esse exemplo da Cissa, é uma questão de controle. E a verdade que eu tenho cada vez mais aprendido e percebido e vivido, acima de tudo... É que a gente não tem controle de nada, galera. Ou, na verdade, não vou falar de nada, mas a gente tem controle de pouquíssimas coisas. Sobre algumas situações específicas, sim, a gente tem controle. Mas, percebam, Percebam, vigia. 99,9% das vezes que a situação envolve outro ser humano, eu posso garantir pra vocês que não vai ser como vocês imaginaram. É isso, e como eu falei, pode ser melhor, pode ser pior e pode até ser parecido. Mas não vai ser exatamente. A verdade é que, por mais que a gente tente prever
pra se preparar, é impossível. Porque na hora vai vir uma coisa totalmente diferente. Eu até comentei no episódio 8 que eu, nessa última gira que foi de Pretos Velhos no sábado, eu achei que eu não ia trabalhar na corrente, que eu não ia dar consulta. Porque, pra mim, tava certo que eu ia ficar na cantina, porque era o meu dia. Era meu plantão da cantina. Então, eu tava tranquila, entendeu? Eu achei que estava no meu controle, porque tava feita a escala certinha, era meu dia, tava tudo certo, pra eu não trabalhar, não incorporar. E, no mesmo dia, a outra pessoa pede pra trocar comigo. E aí? Que controle eu tive sobre essa situação? Nenhum. E aí, você tem que lidar com a situação que se apresenta tal qual ela se apresenta. E que não é fácil, né? Porque as surpresas, é isso, elas podem ser boas, podem ser ruins, pode pegar a gente de carça curta e a gente fica nervosa, sem resposta, o caralho todo, né? Não é que é fácil lidar com o imprevisível, né? Até acho que deve ter alguma coisa a ver com a defesa do cérebro, assim, do tipo, vou fantasiar antes porque a gente se prepara, né, que tem a mesma função da ansiedade, pra lidar. Porque é mais fácil, obviamente, lidar com algo que você já se planejou, né? Que você já esperava que ia acontecer, você já se planejou, já se preparou, já pensou em todas as do seu discurso, já pensou no teu sermão. E aí é muito mais difícil na hora ter que improvisar. E lidar com o desconhecido, lidar com a surpresa. Mas a verdade é que a gente tá o tempo todo lidando. Por mais que a gente tente colocar as coisas em ordem, controlar, até um certo ponto a gente consegue. Mas, gente, não vai dar pra sempre. E não vai dar pra tudo. O ponto todo que eu queria chegar é pra gente tomar cuidado com isso, né? Pra gente tomar cuidado com o tanto de energia que a gente gasta fantasiando e se frustrando, porque quase que inevitavelmente vai ser uma frustração, porque não vai acontecer como a gente quer, porque aquilo não é real. Isso pra mim, quando eu cheguei nesse insight na terapia, foi muito louco. Simplesmente porque não é real, gente. Até é baseado em evidências do real. Então, por exemplo, as conversas com a Cissa, vai. Eu posso até tentar adivinhar, baseada em evidências anteriores, qual vai ser a reação da Cissa em algum assunto. Mas, como ela vai estar no dia, O que aconteceu antes, qual é o humor dela, qual é a situação, tipo, de saúde que ela tá, se ela tá cansada, se ela não tá, se choveu, se ela tá dando dor de cabeça, se ela comeu uma coisa que ela gostou, se teve uma noite que deixou ela feliz, se teve uma noite que deixou ela triste. eu não tenho como saber. E tudo isso impacta na forma como ela vai receber o que eu vou falar e como ela vai reagir. Isso vale pra tudo, gente. Eu tô falando da Cissa, mas eu poderia falar, enfim, de conversas com familiares, de relações de trabalho. Não tem como controlar. O que a gente pode fazer é fazer o nosso melhor, ser fiel e leal ao que a gente quer, o máximo possível, porque nem sempre é possível, né? A gente tem que lidar com isso muitas vezes, com a impossibilidade de fazer as coisas como a gente quer. E beleza, faz parte da vida também. E a gente vai se frustrar. É importante dizer que eu não acho que a gente tem que viver uma vida sem frustrações, tá? Não existe isso. Tenho bem o pezinho na vida real. E eu sei que frustrações vão acontecer, fazem parte da vida e são sentimentos importantes também, como todos os outros. Mas podem ser menos frequentes se a gente se abrir mais pro que a vida entrega de fato. Se a gente pensar, Bom, eu gostaria que isso aqui acontecesse, mas não sei o que vai rolar. a minha reflexão e o meu convite é um pouco esse, assim. Não cheguei nesse ponto do nirvana ainda, de evolução espiritual, mas tenho algumas evidências aqui comigo, das minhas vivências, que dizem que se a gente se acalma, se a gente tá mais centrada, se a gente tá gastando menos energia no pensamento ali, na projeção constante de situações e mais energia no que tá realmente acontecendo, a tendência é que, 1, a gente se sinta mais descansada, 2, a gente se sinta menos nervosa, menos ansiosa e, portanto, mais disposta e disponível e atenta pra lidar com o que tá apresentando, né, na nossa frente ali. A gente não tá tão nervosa, tão sensível, tão vulnerável de tanto pensar, a gente geralmente tende a tá mais, sabe? Mas mais a gente consegue tá, putz, vamos lá. Estou concentrada aqui, aconteceu isso, qual é a minha reação diante dessa situação? E eu quero, de fato, fazer o que eu estou sentindo, de fato, e não o que eu gostaria de sentir. Porque tem muitas situações também que eu fantasio sobre como eu deveria estar me sentindo. Então, por exemplo, eu vou viajar pra praia. E aí eu já começo a fantasiar como eu tenho que me sentir quando eu entrar no mar, sabe? Porque eu gosto muito de mar, eu gosto muito de praia, é um ponto muito importante pra mim, é um ponto de muita paz, muita calma e tal. Então eu já fantasio que eu vou pra lá, porque lá eu vou me sentir assim, assim, assado. Porque eu preciso me sentir assim, assim, assado. E aí quando chegar lá e eu não sinto, eu sofro. Mas, enfim, tenho exercitado bastante isso, tenho aprendido com a Bárbara e a gente tem colocado bastante esforços em exercitar o que eu estou de fato sentindo. Isso aconteceu, inclusive, no lançamento do podcast, agora que eu lembrei. Quando eu lancei o podcast, eu fiz uma festinha aqui em casa para alguns amigos mais íntimos, pra marcar celebrar o início desse projeto. E eu tinha uma expectativa de como eu deveria me sentir, ou como eu queria me sentir lançando esse projeto, que, né, ficou tanto tempo no plano das ideias. Só que no dia...
primeiro episódio foi ao ar num sábado. E eu tinha toda uma expectativa do que eu deveria querer fazer, tipo, na sexta. Deveria fazer a festa na sexta pra comemorar, tipo, a virada de sexta pra sábado, meia-noite, e comemorar o dia do lançamento. Ou fazer no próprio sábado, porque era o dia do lançamento, e eu tinha que estar muito feliz, eu tinha que estar muito assim, eu tinha que estar muito assado. Então, toda uma expectativa. Mas, no fundo, eu não queria, porque eu já estava sentindo algo diferente. Nervosismo, medo, muitas coisas internas estavam sendo mexidas com o lançamento desse projeto. Muitas mesmo, assim, coisas bem profundas. E eu não tava sentindo essa... Ai, leveza, alegria, purpurina, caminhando no arco-íris. Eu não tava sentindo isso. E aí, eu tive que, fazer muito exercício interno, assim, muita reflexão, muita meditação, pra entrar em contato com os meus sentimentos e pensar... O que eu quero de fato fazer? O que eu estou de fato sentindo? Não o que eu deveria sentir ou o que eu acho que eu deveria sentir porque eu estou lançando esse podcast. E aí eu me acalmei. E aí, mais alinhada, mais calma, mais assim, né, em contato comigo. Pensei, na sexta-feira eu não quero fazer nada, eu não quero alarde. Eu não quero ansiedade, eu não quero, expectativa do lançamento, eu não quero. Sexta-feira eu quero ficar em paz, quietinha na minha casa. E foi ótimo, porque na sexta-feira eu tava ansiosa, nervosa, enfim, tava passando meus processos aqui e realmente não tinha a menor condição, tava sem carisma de interagir. Sábado, eu não queria perder o trabalho no terreiro. E era o dia, né, foi o dia que o podcast foi pro ar. E eu falei, não vou perder. Aí eu falei pra Cissa, vamos fazer a festa no domingo. Tudo bem que é pós-lançamento, não tem problema. Pelo menos é a festa pra comemorar que o podcast tá no ar. Respeitar isso foi muito novo pra mim, assim. Foi muito interessante me perceber nesse lugar de, puxa, não estou sentindo o que eu queria ou que eu achei que deveria, mas estou sentindo o que estou sentindo e vou abraçar e vou com esse sentimento até o fim. Vamos passar por ele, passar pelas transformações que ele vai sofrer, porque eu passei por várias, né? Não foi uma emoção só, a gente não é uma coisa só. Então eu fiquei nervosa, com medo, depois eu fiquei empolgada, depois eu fiquei feliz, depois eu fiquei aliviada, depois eu fiquei... Então assim, abracei e falei, não tem nada de errado comigo, eu não tenho que sentir nada específico, eu tenho que sentir o que eu estiver sentindo. Então foi muito bom, foi um exercício muito interessante, muito bom e que agora eu tento levar para outras áreas da vida também. Não tenho tanto sucesso quanto gostaria nessa empreitada, falar bem a verdade para vocês. Como eu já acabei de contar para vocês, o domingo, por exemplo, foi uma fonte de frustração inicialmente, então eu tive que fazer esse exercício de reavaliar essa frustração e pensar, tá tudo bem, não gravei podcast, tá tudo bem, eu gravo na segunda. E a única coisa que eu fiz foi sentar para escrever o que eu precisava fazer na semana para tirar da minha cabeça. Então, vou sentar, vou abrir uma cervejinha, pegar um caderno, vou escrever o que eu preciso fazer. E só. E o resto eu vou ficar assistindo TV, foda-se. E fiz isso, e hoje eu tô me sentindo muito mais disposta, muito mais tranquila, muito melhor pra gravar. Então, no final das contas, tudo aconteceu como tinha que acontecer e não como eu queria que acontecesse. Então, eu tenho tentado observar isso e me manter firme, assim, me manter apegada a isso pra não gastar tanta energia com o que não existe. E mais energia com o que tá se apresentando. E tem sido bem gostoso, viu? É isso então, gente. Era esse o gancho que eu queria pegar. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, @eumarigê. E o Instagram do podcast, @elaetãogalera_podcast, tá bom? Mandem suas sugestões, comentem, falem se vocês gostaram do episódio. Até a semana que vem. Um beijo!